Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, vamos pedir graças especiais por intermédio de Nossa Senhora para fazermos a meditação segundo foi pedido por ela em Fátima, como um requisito da devoção dos 5 primeiros sábados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, fruto dos vossos ventres, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Nós vamos meditar o 4º mistério doloroso. Todos sabem que é nosso Senhor Jesus Cristo carregando a cruz em direção ao Calvário. Carregando a cruz. O Senhor Odobrínio, nosso pai fundador, numa ocasião, ele comentava isto. Há uma beleza própria no carregar a cruz que, em certo sentido, supera a própria crucifixão. Imaginem, carregar a cruz, em certo sentido, supera a própria crucifixão. Por quê? Porque a crucifixão já é o fim. Ele atingiu a meta. Ele combateu o bom combate. Ele cumpriu todo o percurso. Era o momento em que ele chegava no auge de dores, é verdade, mas ele também tinha a noção muito clara de que a dor iria cessar. Era a vitória, é o triunfo, é o fim de um longo percurso. Enquanto que carregar a cruz, não. É o dia a dia, é a dificuldade, é o drama, é a luta até chegar a cumprir, atingir a meta. E no caminho, nós sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades. E ele, numa reunião que ele fez em 1970, ele dizia isto, de que, falando a respeito dos cansaços, a teoria dos cansaços. Há um cansaço legítimo, há um cansaço que é ilegítimo. O cansaço legítimo é daquele que trabalhou, daquele que se esforçou, mas há um cansaço ilegítimo, daquele, por exemplo, imagine alguém que acorda todos os dias, 9, 10 horas da manhã, acorda cansado. Não é um cansaço legítimo, é um cansaço ilegítimo. Mas aquele que se esforçou, que batalhou, este sim é um cansaço legítimo. E ele, analisando essa teoria, ele vai falar dos três formas de cansaço. Acompanhe. No primeiro cansaço, o homem, ou a mulher, ele dá todas as energias que sente que tem. Aquele esforço, ele percebe, eu sei que tenho, eu dou. No segundo cansaço, o homem, ou a mulher, enfim, percebe que tinha um pouquinho mais a dar, mas não tinha certeza. Mas ele faz um pouco de esforço e consegue. No terceiro cansaço, o homem nem tinha ideia de que era possível. Acabou tudo, não há mais nada. E de repente ele encontra força, sabe-se lá de onde, e consegue continuar o caminho. Lembro-me de uma ocasião de ter lido isso, de Santa Paulina, uma santa brasileira, que aqui vários aqui já talvez tenham ouvido falar dela, pelo menos. Havia uma religiosa, da qual ela era superiora, que se aproximou dela e disse, Irmadre, eu não aguento mais. Cheguei no meu limite, acabou, não tenho mais como ir para frente. Ela estaria talvez no terceiro cansaço, não sei. E Madre Paulina, muito brasileira, disse para ela, irmã, quando a gente está tirando uma comida de uma panela, um doce, ela olhou assim, a gente pega a colher e vai raspando. Parece que terminou tudo. Raspa um pouquinho mais que sempre sai alguma coisa. Aí o exemplo tem que ser dado para que todo mundo possa compreender. E Santa Paulina
assim nos deixa esta lição. Ora, Dr. Plínio continua na sua meditação. Ele vai dizer: eu nunca tinha lido isso em lugar nenhum, nenhuma exegeta, nenhum teólogo que comentasse esse assunto, mas eu quero crer que nas 3 quedas de Jesus em direção ao Calvário deve haver uma lição. Porque não pode ser que ele tenha caído como alguém que saiu pela rua, tropeçou 2 vezes, outro 4, outro 5, outro 2, que não tem grande significação. Tudo nele tem um significado. E se ele caiu 3 vezes, é porque ele nos quer dar 3 lições. E a partir dessa teoria do cansaço, ele vai dizer que Nosso Senhor, na primeira vez que cai, ele levanta, tirando de si as forças que ele percebe que tem. Ele, enquanto homem bem entendido, porque enquanto Deus tudo conhece. Na segunda queda, há algo mais, forças que a pessoa pensa que talvez tenha, mas não entrevê bem, mas é assim, se esforça e levanta. Na terceira, já é mais Deus que o homem. A pessoa já está no fim, mas ela quer atingir a meta. Ela ama, ela quer conseguir percorrer todo o caminho, e por isso levanta uma terceira vez. E ele imagina, comparando as 3 quedas, primeiro os 3 cansaços, as 3 quedas, depois ele passa para as 3 fases de uma batalha à la antiga de cavalaria, e em que no primeiro momento, primeira carga de cavalaria, tanto os soldados quanto os cavalos cheios de energia, e a gente tem a impressão que é o cortejo da saúde, dizia ele, todos ali cheios de energia, bem alimentados, bem descansados, e partem. No segundo momento, segundo embate, já há o cansaço. Já há o cansaço da luta, as primeiras feridas, as primeiras dificuldades, mas a cavalaria vai e avança. Avança porque tem força ainda para avançar. No terceiro momento, terceira carga, os soldados já estão meio escangalhados, e os cavalos, com as bridas apertadas, já estão sangrando, e aquele esforço sobre-humano, e a gente tem a impressão de que não consegue, e eles tiram de si energias que eles jamais imaginavam ter e conseguem vencer. E aí ele conclui: diante do primeiro momento, a cavalaria que entra com toda a sua força, a gente tem vontade de aplaudir, aplaude. No segundo momento, a gente fica exclamando, e vê que maravilha, e exclama, porque percebe que há algo mais. No terceiro momento, a única atitude correta é ficar de joelhos e admirar. E ele diz mais: melhor ainda, entrar na batalha para seguir junto com aqueles que lutam. E é esse o ponto que queremos chegar hoje na meditação. E talvez seja esse o convite que Nossa Senhora nos queira fazer. Curiosamente, talvez vai ser surpresa para alguns aqui, em nenhum dos 4 evangelhos, nem São Mateus, nem São Marcos, nem São Lucas, nem São João, os 4 vão narrar a paixão de Jesus. Os 4 não poderia ser diferente, é o grande acontecimento, a paixão e a ressurreição. Mas tanto São Mateus, no capítulo 27, que é quando ele vai narrar propriamente a paixão, quanto São Marcos, que é um evangelho mais curto, no capítulo 15, quanto São Lucas, no capítulo 23, e São João, no capítulo 19, nenhum dos 4 narram, todos narram a crucifixão, mas nenhum dos 4 narram as quedas de Jesus. Não narram as quedas de Jesus. A tradição nos deixou esse tesouro, porque não somente a Escritura é fonte da revelação, mas também a tradição nos deixou esse grande tesouro. Mas o que chama mais atenção ainda é o modo com que os evangelistas vão narrar Jesus carregando a cruz em direção ao Calvário. E aí quero que os senhores me ajudem a entender esse mistério, que eu vim para cá pensando nisso,
Quando estava tentando encontrar uma solução, levei um susto. Acabou o texto, vai começar a meditação. Então, a meditação vai ser mais dos senhores do que daquele que fala. Vamos tentar juntos encontrar uma resposta. São Mateus, que é o primeiro evangelista, no capítulo 27, ele vai dizer simplesmente, depois do drama de Jesus diante de Pilatos, quando ele é condenado à morte, vai dizer que daí o levaram para crucificá-lo. Daí foi levado para ser crucificado. Ao saírem, aí vem o que interessa, encontraram um homem chamado Simão, que era de Cirene, e obrigaram-no a carregar a cruz. A gente tem a impressão de que Jesus nem carregou a cruz. Em seguida, São Marcos, no capítulo 15, vai dizer quase a mesma coisa. Então levaram para crucificá-lo. E diz que os soldados obrigaram alguém que por lá passava olhando, estava à distância, e que vinha talvez do campo, Simão, de Cirene, filho de Alexandre, de Rufo, e obrigaram a levar a cruz. São Lucas vai dizer que enquanto, São Lucas chama especial atenção, porque São Lucas é o evangelista que vai narrar em toda a história sagrada, e toda a história de Jesus, quando ele vai narrar desde o nascimento até a crucifixão e morte. Ele, São Lucas, tem essa especial preocupação de descrever os passos de Nosso Senhor, não como de alguém que toma iniciativas, mas como alguém que se deixa levar. Desde que nasceu em Belém de Judá, capítulo 1, e depois de ter nascido, ela, Maria, o envolveu em faixas e o reclinou no presépio, até chegar o momento em que ele vai subir aos céus e diz simplesmente, foi levado. Sempre é aquele que se deixa levar. É uma lição para nós. E ele vai narrar também no seu capítulo 23, na crucifixão, que enquanto levaram, isso chama atenção, enquanto levaram Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo e o mandaram-no carregar a cruz atrás de Jesus. Ele tem esse detalhe. Vamos tentar fechar essa espécie de quebra-cabeça divino. São João, o evangelista teólogo, ele nos cria um embaraço a mais, porque São João, ele nem vai mencionar nem que Jesus caiu 3 vezes, porque ele também não narra, mas sequer vai falar do nome de Simão Cirineu. Era como se ele não existisse, porque vai dizer simplesmente que, carregando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário, dando a impressão de que Jesus carregou a cruz dele desde o início, sozinho, até chegar no Calvário. Por que será? Tomando em consideração que São João é o evangelista teólogo, aquele que procura interpretar os fatos à luz da fé, à luz da vontade de Deus, para que as almas entendam o que Deus quis dizer em cada gesto por ele praticado, ele, um homem-deus, São João está nos ensinando de que a obra da redenção é toda dele, de Nosso Senhor. O mérito todo dele. Sem ele, os homens jamais seriam redimidos. Sem ele, ninguém teria capacidade de ser bom, porque só ele é bom. Ele, Nosso Senhor, carregou a cruz dele e todas as nossas cruzes. Ele sim, carregou a sua cruz e levou em direção ao Calvário. E ligando a revelação da Escritura com aquilo que também nos foi revelado pela própria tradição, no caminho do Calvário, ele nos ensinou como carregar a cruz e como levantar depois de cada queda, quando o cansaço parece nos derrubar. O Sr. Dr. Plínio, numa ocasião, comentava isto. Ele vendo no mosteiro de São Bento, aqui de São Paulo,
ele via a cena de São Bento morrendo, a morte de São Bento. E São Bento, segundo a pintura que está ali, descreve a descrição feita na pintura da morte de São Bento, é histórico. Ele estava ensinando aos monges e de repente ele morre, e os monges seguram a ele. E aí o Dr. Plínio dizia: como eu gostaria de morrer assim, que morte linda, que morte maravilhosa, morrer ensinando o caminho, assim eu gostaria de morrer. E foi assim que Jesus morreu, carregando a sua cruz em direção ao Calvário, ensinando como se deve caminhar. A partir da interpretação do que vemos em São João, nós chegamos a uma conclusão. Ele morreu na cruz, ele carregou a sua cruz, mas nós também temos que carregar as nossas cruzes. E carregar as nossas cruzes significa ajudá-lo a carregar a cruz em direção ao Calvário. São Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Colossenses: completo em mim o que falta no corpo, os sofrimentos do corpo de Cristo. Portanto, nós temos uma parte, uma parcela. Não podemos estar alheios assistindo à crucifixão, como quem está numa calçada vendo um espetáculo. Temos que entrar, temos que carregar a cruz dele, como se fosse nossa. Ou por outra, carregar a nossa cruz, sabendo que é também uma parte da cruz dele. Porque nós somos redimidos por ele, nos ensina São João nessa forma de descrever. Mas mais uma vez redimidos, todos nós temos a missão de sermos redentores, cada um com graus diferentes segundo a vontade de Deus. No mais alto grau, Nossa Senhora, e cada um de nós, graus diferentes segundo a vontade de Deus. Não pode ser que sejamos assistentes do mistério da cruz e de Jesus carregando a sua cruz em direção ao Calvário. E a própria diferença de descrição dos apóstolos, dos evangelistas, nos ajuda a compreender como é que a cruz atravessa o nosso caminho. São Marcos vai dizer que Simão de Cirene estava à distância olhando, meio distraído, prestando atenção. De repente pegam a ele, a cruz pega, é a hora de sofrer, e ele vai. Nós vemos em São Lucas que ele estava voltando do trabalho, de repente até vendeu aquilo que produziu, estava feliz, ganhou bastante dinheiro, legítimo, mas chegou o momento de carregar a cruz, e ele não resistiu nem voltou atrás. Ele carregou a cruz, mas carregou a cruz atrás de Jesus, imitando os passos dele, sofrendo como Jesus sofria. E por fim, o próprio São Mateus vai dizer que encontrou um homem chamado Simão. Ele foi encontrado. A cruz nos encontra dos modos mais variados, mas sempre vai nos encontrar. O que resta saber é se nós estamos carregando esta cruz atrás de Jesus, seguindo os passos dele, ou carregando mal-humorado, reclamando, resmungando. Porque se é verdade que o amor verdadeiro, não o amor sentimento tolo, mas o amor verdadeiro é e tem a forma de cruz, é igualmente verdadeiro de que a cruz tem muitas formas de sofrer. Certa vez uma pessoa nos apresentou, um casal, ele me apresenta a esposa dele e diz para mim: padre, essa aqui é a minha cruz. Eu olhei para ele assim, meu Deus, isso é modo de apresentar a esposa? E aí entrei em defesa da esposa, porque é próprio do sacerdote de defender os mais frágeis, né? Ali no caso era ela, coitada. E fui, pois sabe que o Senhor também é a cruz dela. O casamento é um encontro de cruzes, duas cruzes que entram separadas,
na igreja, para depois se tornar uma só cruz, uma só carne, um só caminho, um só sofrimento. E que se tem que carregar em dois, como se fosse um. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo a todos nos escolhe em determinado momento para ajudá-lo a carregar a sua cruz, a cruz dele, nosso Senhor. Porque somos convidados a cooperar com nosso Senhor no mistério da redenção. E haverá momentos em que essa cruz vai ficar muito pesada. E a gente vai se dar conta de que tem força para continuar a carregá-la mesmo caindo. Haverá um momento em que nós nem entreveremos, teremos uma certa ideia de que temos um pouquinho mais. E devemos levantar uma segunda vez. E na terceira vez, quando parecer que não temos mais nenhuma força para levantar, devemos ter a certeza de que se Ele nos colocou nos ombros um pouco da sua cruz, vamos ter uma surpresa. E sabe qual é a surpresa? De que não somos nós que estamos carregando a sua cruz, mas é Ele quem está carregando a nossa. Isso é seguro, isso é teológico, isso é certo. Isso nos conforta, nos dá alento. Nós sofremos como Ele e por Ele, e Ele sofre em nós e por nós. Uma coisa é certa: se estivermos abraçados à cruz, em direção à meta que é o Calvário, mais do que o Calvário, a meta é a ressurreição, a vitória, nós teremos a certeza de que sempre estaremos do seu lado e de que Ele sempre está do nosso lado. Mas se resolvermos abandonar a cruz, resmungando, choramingando, como muitas vezes fazemos, fugindo às vezes da cruz, o que vamos encontrar? Uma outra cruz. Sem cruz não vivem os homens. Resta saber uma coisa: se é a cruz com Cristo ou a cruz sem Ele. A escolha que se faz diante da cruz é esta: ou sofrer com Ele e como Ele, ou sofrer sem Ele. Cruz pura e simples, como até um animal sofreria, como sofreu o mau ladrão que não quis se deixar levar por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter presentes de que hoje aqueles que olhavam de longe, aqueles que voltavam do trabalho, de qualquer atividade, e aqueles que por ali estavam, um sino tocou para indicar: chegou a hora de carregar a cruz. E eu devo dizer: aqui estou, Senhor, presto sum. Dê-me essa cruz. E como nos ensina a tradição, Jesus osculou a cruz, deixou que colocasse sobre os seus ombros e levou em direção ao Calvário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.